Conexão Entrevista. O programa Conexão volta a conversar com o Luiz Ribeiro, nosso amigo radialista, nosso amigo jornalista. E o assunto que a gente vai tratar hoje com o Luiz Ribeiro é a polêmica em Brasília, da política de Brasília, e que pela primeira vez na história, pelo menos é o que me parece, nessa discussão, nesse conflito que está havendo em Brasília, a imprensa é parte dele também. Hoje, a revista Veja ela é citada como parte desse imbróglio todo, que envolve um contraventor chamado Cachoeira, envolve membros do governo constituído em Goiás, em Tocantins talvez também em Brasília, enfim, e há quem diga até que pode se estender por outros estados aqui da região sudeste. E a gente fala agora com o Luiz Ribeiro porque ele, como jornalista e como radialista, ele sabe o quanto a imprensa é importante no processo político, no processo democrático, e sabe também que a postura dela correta é fundamental para consolidar a democracia no Brasil. Luiz Ribeiro, boa tarde. Luiz, como é que você está vendo toda essa polêmica envolvendo a imprensa e ela sempre dessa polêmica? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, espectadores do Conexão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que essa CPI, apesar do governo ter maioria, o governo tem dos 30 membros, 15 deputados e 15 senadores, o governo tem 23, por conta da base aliada e a oposição tem 7, ela é um bom cenário para se debater os envolvimentos dessas pessoas. E isso pode sobrar para quem, especialmente? Alguns já estão identificados. O Demóstenes Torres, o senador, talvez seja a figura mais afetada inicialmente. Tem a questão da Delta, e aí eu acho que é fundamental isso, o relacionamento de empresas com parlamentares. Entra um outro aspecto também, que é a questão do financiamento. Nesse país não se discute financiamento, nem sobra de campanha, nem para onde vai o dinheiro. A gente sempre faz uma pergunta, o cidadão, seguinte: cadê a isenção de quem é financiado? Está servindo a quais interesses? Acho que essa discussão vai pegar forte. Vai sobrar para governadores, alguns já citados, por conta do relacionamento não só com Carlinhos, mas também com a própria Delta, prefeitos. E a novidade, como você falou na abertura, aqui na sua introdução, Fábio, é que pela primeira vez a imprensa vai para Berlinda, o que é saudável para a democracia, porque a imprensa, na verdade, ela é o fiscal da sociedade. Ela não pode ser estrutura de poder. Eu, às vezes, fico pensando que muita gente classifica a imprensa como quarto poder. Isso é uma aberração que eu já ouvi na minha vida. Ela não tem que ter estrutura de poder, ela é contra poder. Ela é o fiel da balança, ela é o fiscal. Na verdade, nós jornalistas recebemos a condição de fiscalizar o poder. Agora, eu não sei como que isso vai surgir na CPI, porque se você faz parte do poder, sendo abastecido pelo Ministério Público, fazendo um jogo de interesse, fazendo um jogo de estrutura, de chegar ao poder ou desestabilizar quem está no poder, nós vamos, a partir do resultado, ter que fazer uma revisão nesse processo de como a imprensa deve atuar no país. O primeiro julgamento é do público. Agora, poderíamos até estender um debate para um certo controle da própria, se não do conteúdo, mas da essência. É exemplo do que acontece com a publicidade, que é bem-vindo. O CONAR faz isso muito bem, mas essa é uma segunda etapa. Perfeito. Agora, Luiz Ribeiro, considerando também ser a primeira vez que a imprensa é colocada na berlinda, enfim, se discute o papel da imprensa, e nesse caso da Veja, inclusive, ele é muito sintomático, porque a Veja, ela vem se marcando, se pautando por reportagens de peso, fortes, sempre com gravações, com escuta, enfim, logicamente que é um processo, uma cobertura jornalística que intimida autoridades, né? As pessoas ficam, tanto que houve uma sucessão de ministros substituídos e derrubados ao longo desse ano, do período da Dilma, muito grande. E nesse momento você acha então, quando quer se discutir a imprensa, você acha legítimo, por exemplo, que representantes da mídia sentem e sejam convocados também à CPI para prestar esclarecimentos? O presidente, o dono do Abril, o jornalista responsável em Brasília, enfim, você acha legítimo isso? Acho legítimo. A imprensa não tem imunidade de absolutamente nada, deve responder pelos seus atos. E a grande pergunta que deve ser feita na CPI é quem alimenta as matérias. Porque uma coisa é você criar suas fontes. Outra coisa é você ser instrumento para a estrutura de poder. O Ministério Público tem um papel de fiscalizar e tem um papel de denunciar. Ele que faça a parte dele, pública. E a imprensa vai fazer a cobertura.
sobre o que o Ministério Público está fazendo. Não cabe ao jornalista fazer o papel que cabe ao Ministério Público. Agora, você não pode estar envolvido, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas a gente sabe como é que essa estrutura funciona, você não pode servir de plataforma para ataques de governo de direita, de esquerda, de centro. Não é nosso papel esse debate na discussão. O que se espera de uma imprensa livre, repito, é que a imprensa seja fiscal da democracia, dos valores, e não atender a A ou B. Então, dependendo do que vai sair lá na CPI, o jornalista tem que prestar os esclarecimentos, o veículo deve prestar os esclarecimentos, e se for o caso, apesar de que numa CPI tem que ter um fato determinado. O fato determinado, na verdade, são as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com os parlamentares, empresas e jornalistas. É o fato determinado. Mas nada impede de abrir um pouco o leque e fazer uma audiência pública para a cidadania, para a sociedade saber como é que funciona a imprensa por dentro, quais são os seus valores, sim. Que ideia é essa de que nós não podemos nunca sentar para o questionamento? É um absurdo. A democracia prevê que todos falem sobre a atividade. Afinal de contas, a atividade da imprensa, boa parte dela é de caráter privado, mas a essência é pública. Então, como tal, devemos dar satisfação aos nossos consumidores e à sociedade. Perfeito. Concorda plenamente com o Luiz Ribeiro. E a gente então encerra agora a nossa entrevista e convida você, internauta, para acompanhar essa entrevista um pouco mais longa no nosso programa de rádio, ok? A partir do meio-dia, então, a entrevista com o Luiz Ribeiro falando ainda sobre esse assunto. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Luiz. Um abraço. Thank you.